Resumo do livro Desenvolvimento Humano. Esse é o capítulo 4, Nascimento e Desenvolvimento Físico nos 3 primeiros anos. Se você vem acompanhando essa série de resumos desse livro, você já deve estar sabendo que cada um dos capítulos inicia com uma frase. Esse capítulo diz o seguinte: uma criança de 2 anos é como um liquidificador, mas sem tampa. Nascimento e cultura. Mudanças no ato de nascer. Os costumes em torno do nascimento têm relação com as crenças, valores e recursos de cada cultura. Por exemplo, uma mulher maia dá à luz na rede que dorme todas as noites. Espera-se que o marido e a parteira estejam presentes e para afastar os maus espíritos deixa-se o filho em casa. 2. Entre os Ngoni na África Ocidental, os homens são excluídos da experiência. 3. No interior da Tailândia, a mãe retorna ao trabalho poucas horas após dar à luz. Historicamente, a probabilidade da mulher e o bebê morrerem no parto era alta. Isso começou a mudar no século XX, com a profissionalização do parto e o uso de hospitais. Para vocês terem uma ideia, em 1900, 5% dos partos eram feitos em hospitais. E já em 1920, 65% dos partos eram feitos em hospitais em algumas cidades. Os fatores que mais contribuíram para a redução no número de mortes foram a disponibilidade de antibióticos, transfusões de sangue, anestesia segura, melhorias na higiene e medicamentos para induzir o parto. Além disso, a assistência pré-natal aumenta as chances do bebê nascer saudável. Em 1940, a cada 1.000 nascimentos, 47% morriam antes do primeiro aniversário. Em 2016, o número caiu para 5,87% de mortes. Na África subsaariana e no sul da Ásia, ainda existe o risco elevado de complicações durante o parto. Ali, a cada ano, 60 milhões de mulheres dão à luz em casa. Até recentemente, mais de 500 mil mulheres e 4 milhões de bebês morriam no parto. Contudo, em 2015, houve uma redução onde 303 mil mulheres morreram durante ou logo após o parto. Esse número, apesar de elevado, representa uma queda de 44%. Sem dúvida, os avanços da medicina contribuíram para a diminuição das taxas de mortalidade no nascimento. Porém, atualmente existe um número pequeno, mas crescente de mulheres optando pelo parto doméstico. Se a gravidez não for de risco e for acompanhada de uma enfermeira obstetra ou uma parteira credenciada, o parto é seguro. Mas o Colégio Americano de Obstetricia e a Associação Médica Americana sustentam que pode surgir complicações a qualquer momento, e os hospitais estão melhores preparados para isso. Também hoje em dia, os hospitais estão buscando meios de humanizar o nascimento da criança, através de quartos confortáveis e sistemas que a mãe fique com o bebê a maior parte do tempo. O processo no nascimento. Parturição é o termo usado para o processo de dar à luz, ou o trabalho de parto, que começa 2 semanas antes do nascimento. Nesse processo é ativada uma série de mudanças uterinas e cervicais. Etapas do nascimento: 1. Dilatação do colo do útero. 2. Descida e nascimento do bebê. E 3. Expulsão das placentas. Monitoramento eletrônico fetal. É realizado comumente através de sensores ligados à cintura da mãe, a fim de monitorar a frequência cardíaca do bebê. Pode ser muito útil em partos de risco, porém tem uma grande taxa de falso positivo, sugerindo que o bebê está com problemas quando na verdade não está. Isso pode levar os médicos a fazerem parto pelo método cesariano em vez do parto normal. Parto cesariano versus parto normal. Você sabe quais são as diferenças? Pois então aqui vai alguma delas. O parto normal tem alguns benefícios para o bebê, sendo eles um súbito aumento dos hormônios que limpam os pulmões do excesso de fluidos, mobilização de nutrientes para alimentar a célula e envio de sangue para o coração e cérebro. Também estimula a liberação de ocitocina, um hormônio envolvido na
contração uterina, que estimula o comportamento maternal em animais. Há indícios de que a ocitocina pode ter efeitos semelhantes em seres humanos. Já o parto cesáreo tem um risco elevado, além do aumento na receita do hospital. Os principais riscos são hemorragias, coálogos, infecções, endometriose. A endometriose é uma condição dolorosa que as células estão presentes fora do útero. Complicações relacionadas à anestesia, esterectomia, que seria a extração cirúrgica do útero, maior mortalidade, que seria o risco de morte, ou morbilidade materna, que seria relativo a alguma doença, e maior tempo de recuperação, ou seja, o parto cesariano, a recuperação ela vai levar um pouquinho mais de tempo. Parto medicado versus parto não medicado. Durante séculos, a dor foi considerada algo inevitável no parto. Já em meados do século XIX, a sedação com éter e cloroforme tornou-se comum nos nascimentos em hospitais. Os métodos comumente utilizados para diminuir a dor durante o parto são anestesia local, anestesia regional e também analgésico. Existe também o parto preparado, que a mãe pode optar a fim de reduzir a dor. O primeiro passo do parto preparado seria ensinar a mãe sobre a fisiologia da reprodução e utilizar exercícios de respiração para induzir respostas controladas às contrações uterinas, reduzindo o medo e a dor. Em algumas culturas tradicionais, as mulheres podem receber a ajuda de uma doula, que é uma mentora experiente que oferece apoio emocional e informações para a mulher durante o trabalho de parto. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos capítulos. Recém-nascido. O período neonatal é o nome dado às primeiras 4 semanas de vida. Sistemas corporais. Antes do nascimento, a circulação sanguínea, a respiração, a nutrição, a eliminação de resíduos e a regulação da temperatura são realizados através do corpo da mãe. Após o parto, o sistema corporal do bebê deve começar a funcionar por conta própria entre 4 a 6 horas. Durante a gravidez, a mãe e o feto possuem sistemas circulatórios e batimentos cardíacos separados. O feto recebe oxigênio pelo cordão umbilical, o qual transporta o sangue usado para a placenta e retorna com um novo suprimento. Avaliação física e comportamental. Os primeiros minutos, dias, semanas após o nascimento são cruciais para o desenvolvimento. É necessário avaliar se o bebê tem algum problema e se precisa de cuidados especiais. A escala de Apgar é muito utilizada e popular devido a ser facilmente rememorada e não necessitar de equipamentos médicos sofisticados. Tem esse nome devido à sua autora, que se chama Virginia Apgar. E essa escala consiste em avaliar 5 elementos. Vamos lá. Primeiro, aparência, cor. Segundo, pulso, que seria a frequência cardíaca. 3. A gesticulação, irritabilidade reflexa. 4. A atividade, ou seria o tônus muscular. E 5. Respiração. O recém-nascido é avaliado em cada um desses itens que eu falei anteriormente, ganhando uma nota que pode ser 0, 1 ou 2. Após a soma da avaliação de cada um dos elementos, se obtém uma nota de 0 a 10. Abaixo de 4 significa que o bebê precisa de medidas de reanimação imediatas. Entre 5 e 7 significa que o bebê precisa de auxílio para começar a respirar. Entre 7 e 10 indica que o bebê está em condições boas a excelentes. Avaliando a condição neurológica, a escala de Brazelton. Esse é um teste neurológico e comportamental para medir as respostas do neonato ao ambiente. Estado de alerta. Você madruga ou vira à noite? Trabalha melhor de manhã ou de tarde? Quando sente fome? Todos temos relógios biológicos que regulam o nosso estado de alerta e atividade durante o dia. Os bebês possuem um relógio interno que regula seus ciclos diários de alimentação, sono e até o seu humor. Esses ciclos periódicos de vigília, sono e atividade que governam o estado de alerta do bebê ou o grau de alerta parecem ser inatos e altamente individuais. Não é incomum os pais relatarem os problemas de sono de bebês nas mais diferentes culturas.
Esses distúrbios de sono devem ser resolvidos, pois o sono de baixa qualidade ou insuficiente em crianças pequenas está associado a problemas de atenção e comportamentais em fases posteriores. Complicações do parto. Embora a maior parte dos nascimentos resulte em bebês normais e saudáveis, é possível ter algumas complicações. Esses riscos podem ser o baixo peso ao nascer, nascimento prematuro ou tardio e natimorto. Baixo peso ao nascer. É considerado peso inferior bebês com menos de 2,5 kg. Geralmente isso ocorre devido ao parto prematuro, ou seja, antes do tempo esperado. Em outros casos, o bebê é pequeno para a idade gestacional. São os bebês que nascem na data esperada, porém com um peso abaixo do esperado. Geralmente isso ocorre devido à nutrição pré-natal inadequada. Fatores de risco para o baixo peso ao nascer. Além da nutrição, existem diversos outros fatores que influem no baixo peso ao nascer. Dentre eles podemos citar tabagismo, consumo de álcool, predisposição genética, entre outros. Você já ouviu falar no termo pós-maturidade? Esse termo é utilizado para os bebês que nascem de maneira tardia, ou seja, após 42 semanas desde a última menstruação da mãe. Essa condição também pode trazer riscos, pois o bebê continua crescendo no útero, o que pode trazer complicações no parto. É indicado que ocorra a indução do parto entre 41 e 42 semanas. Contudo, há indício que induções menos tardias podem trazer resultados melhores. Natimorto. É a morte do feto na ou após a 20ª semana de gestação. Sobrevivência e saúde. A primeira infância é uma fase que traz muitos riscos. Quantos bebês morrem no primeiro ano de vida e por quê? O que pode ser feito para evitar doenças perigosas e debilitantes na infância? Como podemos assegurar que os bebês vivam, cresçam e se desenvolvam como deveria? Por estes e outros questionamentos, torna-se relevante o estudo das causas e riscos nos primeiros anos de vida. Esse assunto vai ficar para a parte 2 desse capítulo aqui.